Galerinha do terceiro ano, vamos ao nosso componente curricular. Geografia. E a página onde se encontra o tema de nossa aula, página 6, que é sobre os lugares e as paisagens. Já aprendemos que as paisagens, elas são diferentes. Se observarmos as paisagens por onde nós andamos, o percurso que fazemos da nossa casa até chegarmos à escola, iremos observar que são diferentes. Aqui, a paisagem onde eu moro, ela é simplesmente uma paisagem modificada, porque ela é cheia de casas, de ruas, temos bairros, porque eu moro numa cidade. Já onde vocês moram, as paisagens são diversificadas. Tem aluno que mora num povoadozinho, então lá a paisagem, ela tanto é uma paisagem natural, cheia de plantas, árvores, muitas árvores, animais, como modificada, porque tem as casas. Quando tem construções, ela é modificada. Um dia, lá já foi uma paisagem natural, mas o homem veio e modificou. Ele limpou aquela área de matas para a construção de casas. Por isso que o nome é chamado de paisagem modificada, modificada pela ação do homem. E a paisagem natural é aquela feita por Deus ou pela ação da natureza, certo? Os rios, eles são exemplos de paisagens naturais. As montanhas também. Existem vários tipos de paisagens naturais que são mudadas no decorrer do tempo. Até mesmo o vento consegue transformar as paisagens. Por onde ele passa, levando vai torcendo tudo, vai arrancando, vai modificando. Mesmo acontece com a água que cai da chuva. Às vezes é um lugar bem plano. Conforme a chuva vai passando, a água da chuva vai passando, vai fazendo aqueles riachos de água. Daí eles enchem os rios, certo? Então, eis a diferença da paisagem natural. Paisagem natural são cheias de elementos naturais, criados por Deus e pela própria natureza. Tudo aquilo que faz parte da natureza é uma paisagem natural. Tudo que o homem põe a mão, modifica, cria, é criado pelo homem, é uma paisagem modificada. A pergunta é: as paisagens, elas são todas iguais? Não, elas são diferentes, de acordo com os ambientes em que vivemos, por onde passamos. Podemos observar diversos elementos, tanto naturais como modificados, criados pelo homem, ok? Qual é a tarefa? Fazer uma colagem, de um lado, uma colagem de uma paisagem natural, do outro lado, uma paisagem modificada, ok? Na paisagem natural, vocês podem fazer a colagem, por exemplo, de montanhas ou de plantas, muitos animais, que isso aí o homem não consegue criar, não. Do outro lado, vocês podem colocar a gravura de uma cidade, ok? Só exemplos, viu? Então, vamos ver agora o que foi que nós estudamos em história. Em história, o nosso conteúdo se encontra na página... Só um momentinho.
6. O bairro e a cidade. Eu já falei que eu moro na cidade. Sigefredo Pacheco é uma cidade. Nessa cidade, temos vários bairros. Já expliquei para vocês que tem bairros bem organizados, bairros que não são tão organizados assim. Inclusive, eu sempre dou o exemplo do Bela Vista, que é um bairro muito bem organizado. Tem igrejas, associação de moradores. Existem outros bairros que não são tão organizados assim. O bairro vocês não têm na localidade onde vocês moram. Por quê? Porque quem mora no campo, ou seja, na zona rural, mora simplesmente em localidades ou povoados. Tem localidades que as casas elas são organizadas em fileiras, em ruas. Tem localidades que as casas ficam uma aqui, outra distante, não são organizadas, são desorganizadas, simplesmente são construídas sem nenhuma organização. No caso, quem mora no Sapucaial 1, as casas elas são organizadas todas em ruas, mas não tem bairro. Então, para você saber o que é um bairro, nós precisamos estudá-los. E nós vamos estudar todos os tipos de bairro, mesmo sem ir numa cidade. O que é importante é vocês aprenderem que cidades são formadas por bairros. Esses bairros por ruas, essas ruas por casas. E que são vários os tipos de bairros, ok? Quais são esses tipos de bairros? Eles são três os tipos de bairro. Por favor, não esqueçam que nós vamos estudar um de cada vez no nosso próximo tema. Por enquanto, vamos só saber que as cidades são formadas de bairros, enquanto as localidades onde vocês moram não são formadas por bairros. Todas as cidades grandes, elas têm os seus bairros residenciais, que são aqueles bairros formados só de casas. Depois tem os bairros comerciais, que são os bairros onde tem mais comércios. E por último, os bairros industriais, onde se concentram as fábricas, as indústrias, ok? Por isso que são 3 tipos de bairros. Residenciais, onde são formados de casas. Comerciais, onde funcionam quem? As lojas de automóveis, o shopping center e lanchonetes, pizzarias. Depois nós temos o bairro industrial, onde se concentram as fábricas de automóveis. E professora, e na cidade onde você mora tem esses 3 tipos de bairro? Não, só temos 2 tipos de bairro aqui. Na verdade, só um tipo de bairro. Só os bairros residenciais. Mas nesses mesmos bairros se concentram pequenos comérciozinhos, pequenininhos, alguns frigoríficos, frutarias, ok? Mas dividido igualzinho às cidades grandes, não é. Mas nas cidades grandes são sempre assim. Como a gente pode chamar a cidade? Ela é zona rural? Não, ela é zona urbana. Zona rural é aquelas localidadezinhas que ficam afastadas da cidade, que nos livros traz nome de campo, mas eu sempre chamo de interior. Quem mora no campo, mora na zona rural. Quem mora na cidade, mora na zona urbana. Por que urbana? Porque é urbanizado. Tem ruas, calçamentos, certo?
Quem mora na zona rural não tem nada disso, ok? Mas para completar, se você for parar para observar, a zona rural ela é bem mais tranquila do que a zona urbana, principalmente nas grandes cidades, onde a poluição sonora é bem maior e a poluição do ar também é bem maior. Na zona rural, o ar é bem mais legal, porque nós temos muitas paisagens naturais. Também não temos tanta barulheira, não temos fábricas, não temos máquinas fazendo tanto barulho como nas grandes cidades, ok? Qual é a atividade? Irão procurar gravuras de bairros, de cidades e de comunidades. Tipo, numa folha, irão colocar o nomezinho. Zona rural, cola a gravura. Noutra folha, zona urbana, cola a gravura. E vão procurar gravuras de 3 bairros: comerciais, industriais e residencial. Pode ser só a casinha? Pode. Residencial, cola só uma casinha que eu já vou identificar que é residencial. Procura a gravura de uma fábrica, aquele dali vai ser bairro industrial. Procura uma gravura de uma lanchonetezinha, de uma pizzaria ou de um comércio, supermercado. Eu já vou saber que ali está identificando um bairro comercial. E vão escrever o nome da localidade onde vocês moram, ok? Para eu saber que vocês moram na zona rural. Uma boa aula, assistam o vídeo e eu quero o retorno dessas tarefas, ok? Não esqueçam, essas tarefas elas valem pontos para a prova de vocês. Um grande beijo e até a próxima!